Boa noite, bom dia, boa tarde e boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo que verão esse vídeo. Para aqueles que não sabem, sou o Grilo falando, se preferir Nicolas Catalani Zabuni Kikebus. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Joaquim Nabuco, né? Para aqueles que também não sabem, isso é uma live feita tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, que depois vai ser publicada no meu canal do YouTube Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal e dar a visualização lá, né? E para aqueles que não sabem, o objetivo dessas lives é falar um pouco sobre a história do Brasil contextualizada na capoeira, né? Enfim, nos últimos vídeos a gente tem trabalhado sobre a questão da abolição da escravatura, né? Um momento em que não é só de grande importância para a história do Brasil, mas também de grande importância para a história da capoeira, que é o mais importante de tudo, né? E no caso, que a capoeira ela teve a sua participação, né? Enfim, e aí a gente vem conversando desde aí a gente começou conversando sobre, eu esqueci, mas enfim, o ponto mais distante que eu lembro é da revolta do Vintém, né, que foi mais recente do que o ponto em que a gente fala depois, né, mas comecei falando desse momento porque eu já vinha conversando sobre momentos em que a capoeira participa da construção das maltas e tudo, né, e aí a revolta do Vintém foi um movimento popular que teve aí a presença de capoeiristas e foi um momento em que os abolicionistas vieram a público de fato, né, e aí a gente falou sobre a Carta dos Presos, da Casa de Detenção, né, confundi aqui os presídios, né, mas da Casa de Detenção, que eu ia falar Ilha das Cobras, né, que não só era a prisão para onde um monte de capoeira foi enviado, né, mas que esse episódio demonstra uma mudança de pensamento que a gente tem com a ascensão de Dom Pedro II ao trono, e que tem tudo a ver com a abolição da escravatura, porque a ascensão do Dom Pedro II, Ilha das Cobraças 3, não entendi o que seria Ilha das Cobraças 3, né? A ascensão de Dom Pedro II coincide com o mesmo momento que um monte das revoltas populares vão estar aí fracassando, né? Com mais ou menos o momento da derrota da revolta dos malês. Então as pessoas vão começar a buscar outros meios de fazer valer os seus direitos e de conquistar direitos também. Afinal de contas, a gente em questão de abolição está falando de pessoas que não eram pessoas, né? Eram objetos. Então o escravo não tinha direitos e pronto, né? Da mesma forma que uma mesa não tem direito, o escravo não tem direito. E isso que é o ponto-chave quando a gente fala de escravidão, né? A gente não está falando de seres humanos aí dentro da perspectiva dos escravocratas, né? E, bom, enfim, e no caso, depois desse episódio, né, a gente começou a falar da Revolução do Haiti, né, que no Brasil não é um assunto comentado, mas que devia ser, porque a Revolução do Haiti foi o levante de escravos que deu certo, né, que conseguiu não só a independência do país, mas conseguiu matar todo mundo que era branco da ilha de São Domingos, né, e que vai atormentar a mente dos escravocratas até o último segundo, né? Vai atormentar aí até o momento que a Lei Áurea é assinada, porque é aquilo, né? Uma coisa era antes da Revolução do Haiti, onde havia o perigo de uma rebelião de escravos, né? Mas estava perseguindo um sonho e nada mais, uma ilusão, né? Uma coisa impossível, nunca que eles pensavam apenas que não vai acontecer, né? E aí depois da Revolução do Haiti, né, que aí deixou de ser um sonho para ser um fato concreto, né? E falando bem sério mesmo, é uma coisa que a gente vê não só repercutindo
num momento imediato na história do Brasil, mas uma coisa que vai se perpetuando, inclusive, né? A Revolução da Haiti foi em 1790 e tantos, e em 1871 o Joaquim Nabuco, que é sobre o que a gente vai falar hoje, vai lembrar e falar que a gente não quer isso no Brasil, então temos que aprovar aí a lei do ventre livre, né? E aí, depois de falar da Revolução do Haiti, a gente começou a falar sobre as leis abolicionistas, né? Falamos da lei que proibia o tráfico negreiro, falamos sobre a lei do ventre livre, que é muito importante, inclusive, para a história da capoeira, porque é a partir da lei do ventre livre em que a gente tem a entrada massiva de capoeiras na política, né? É um momento que vai surgir a Malta Flor da Gente, né? Organizada aí pelo Duque Estrada Teixeira, sobre que a gente já conversou aqui, né? E que vai ser a primeira das maltas a servir de braço armado para partido político, e que e aí é esse momento que a capoeira passa a comandar a política do Brasil, né? E é aquilo, né? Como eu disse, escravos não eram ser humano, eram objetos, né? O objeto não tem opinião. E essa lei do ventre livre, uma das coisas muito legais dessa história, porque fica um dos momentos que qualquer um que tem olho na cara, né, consegue perceber que essa ideia da escravidão, né, era uma ideia que não funcionava na prática por um motivo bem simples: humanos não são objetos, né? O humano tem opinião própria, né? Então a gente tem inclusive escravos indo votar no Partido Conservador, que pode parecer uma coisa muito bizarra, já que os conservadores desde sempre estão assim, né? Esses dois bois que estão querendo descer ladeira abaixo, levando todo mundo junto, e pessoas minimamente decentes tendo que levar força pra cima do burro, né? Nesse desenho aí de 1885, que nada tem a ver com o momento atual da história do Brasil ou qualquer outro momento, né? Pode parecer muito bizarro, mas não é não, porque da mesma forma que a lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, foi uma lei aprovada pelos conservadores e feita pelos conservadores, a lei do ventre livre também foi, a lei dos sexagenários também foi. E eu tô falando isso por quê? Porque a gente vai falar sobre o Nabuco. E o Nabuco, que foi um dos maiores líderes do abolicionismo do Brasil, encarna bem essa ideia aqui, que explica como é que esses bois que estão querendo descer ladeira abaixo, levar todo mundo junto, que servem apenas para atrasar o Brasil, esses bois plantadores de café, ou de cana-de-açúcar, ou de soja, a depender aí do período da história do Brasil que a gente tá falando, que só serve para atrasar a gente. Eu ficar mentindo no meio dos mugidos deles, falando que são pop, que são tech, que são tudo, né? Esses mentirosos, como é que esses mentirosos aqui podem ter comandado o processo de abolição da escravatura do Brasil, né? Eles que eram justamente os maiores contrários. Então, para começar, né, vou trazer aqui uma música que, vixe, esqueci de quem que era. Eu acho que é do Mestre Moraes. Mestre Moraes é um jogo de dente. Não, eu acho que é do Mestre Moraes, né? Devia ter anotado aqui. Mas eu tenho 80% de certeza que é do Mestre Moraes, né? Então vamos lá. Eu vejo no seu andar, eu vejo no seu andar o que você é de fato, com discurso de zumbi, mas é capitão do mato. Virou moda e muita gente tem tentado enganar, até chora e diz que quer ver o negro se libertar, mas no fundo se quer mesmo é voltar a escravizar. Mas Ogum me deu conselho, tenho fé e vai em frente. Filho meu, não foge à luta tão cedo, tão de repente.
contra vermes e minhocas disfarçados de serpente. Você muito bem conhece, a história já contou. O negro nunca desiste da luta contra o feito, que se diz abolicionista pelas costas e coisa e tal, se aproveitando do outro nessa luta desigual, câmara. E viva meu Deus, e viva meu Deus, câmara. E viva zumbi, e viva zumbi, câmara. Né, gente? Enfim, não querendo dizer que o Joaquim Nabuco, que é de que a gente está falando de hoje, para não confundir aí com outro Nabuco com o qual a gente já falou, o Hércules Fluminense, Capitão Nabuco, né? Que é um cara tão surreal, que até parece mentira, né? Eu particularmente jamais que vou correr o risco de dizer que aquele cara, que as histórias daquele cara ali são mentira, né? Vai que eu decide baixar em alguém e vir querer bater um papo comigo, né? Mas o que eu sei é o seguinte, né? O objetivo não é falar que o Joaquim Nabuco era um escravocrata disfarçado, né? Não é isso, até porque é um dos maiores nomes do abolicionismo, mas é refletir de fato sobre qual que era a opinião dele, né? Sobre o povo negro. Porque, e aí, isso que é interessante, quando a gente está falando dessa época aí, as coisas são muito nebulosas, né? A opinião dos políticos, que já não é uma coisa muito normal, é uma coisa muito difícil de entender, né? Porque o que acontece? Não, vou falar depois, né? Vamos começar primeiro falando sobre quem que foi o Joaquim Nabuco. Bom, ele nasceu em 17 de agosto de 1849, lá em Recife, né? Ele era filho do senador José Thomas Nabuco de Araújo e da Ana Benigna Barreto Nabuco de Araújo, que era só irmã do Marquês do Recife, o Francisco Paes Barreto, né? Então, assim, não era um pé rapado qualquer. Ele vai estudar letras no Colégio Pedro II, né? E, como José Mariano, ele vai ser defensor da capoeira do Recife, né? Enfim, em 1965 ele vai estudar Direito, né? Vai passar aí 3 anos em São Paulo, imagino que no Largo do São Francisco, que era polo da capoeiragem paulista, por sinal, né? E vai se formar em 1870 em Recife. Em maio de 1869, o Nabuco de Araújo vai lançar um manifesto em nome do Partido Liberal, que eu já falei, né? Propunha descentralização, autonomia do judiciário, criação do sistema de educação independente do Estado, transformação do Conselho de Estado em órgão exclusivamente administrativo, abolição da vitalicidade do Senado, eleição direta, criação de registro civil, secularização dos cemitérios, liberdade religiosa, extensão do direito de voto aos não católicos e gradual emancipação dos escravos. E dizendo por fim, ou a reforma ou a revolução, terminando com reforma e o país estará a salvo, né? Que não era exatamente uma ameaça dos liberais como pessoas poderiam cair no erro de imaginar, né? Ainda mais tendo sido descrita pelo Nabuco de Araújo, como vai ficar bem claro aqui até o final do vídeo, né? Especialmente essa coisa da gradual emancipação dos escravos. Bom, ele vai ser adido de primeira classe. Adido é alguém ligado à embaixada de um lugar. Não fui atrás de saber exatamente o que é um adido de primeira classe. Só fui atrás de saber o que era o raio do adido, né? E vai ser o adido lá de Londres e de Washington aí de 1876 a 1879. Ele vai ser eleito deputado federal por Pernambuco em 13 de janeiro de 1879 e vai ser outra vez em 3 de julho de 1885, mais uma vez em 5 de outubro de 1887. Em 1880 ele vai fundar junto com André Rebouças a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e ele vai ser presidente dessa sociedade. Em 1880, entre 81 e 84 ele vai viajar pela Europa, né?
Não me pergunte como se ele foi eleito deputado federal em 1879, né? E outra vez em 1885, mas até aí a gente já teve presidente que foi eleito estando fora do país e não tendo participado das eleições, né? Só soube que era presidente do Brasil quando chegou aqui. Então até aí não tem nada muito demais não vamos nos ater a detalhes. Nem o fato dele ser filho de senador, neto de conde, né? Não precisamos nos ater a esse tipo de detalhe aqui. Enfim, em 1883, em Londres, ele vai publicar o livro Abolicionismo, inclusive para quem quiser, dá para achar na internet, porque fugiu agora o nome aqui. Qualquer coisa eu lembro aqui qual que é o nome do negócio. Já tá em domínio público, né? Então dá pra achar na internet sem problemas, de graça pra ler, né? E ele era monarquista, claro, né? E então com a queda da monarquia ele vai se afastar da política, e aí vai ser quando ele vai, em 1897, fundar a Academia Brasileira de Letras contra os Escritores, né? Então vai estar aí na presidência da academia, né? A partir de 1900 ele vai voltar a trabalhar com diplomacia. Em 17 de janeiro de 1910 ele vai enfim morrer em Washington, tendo escrito assim uma porrada de obra mesmo, né? Principalmente obra política como o Abolicionismo, mas também algumas literárias como L'amour est Dieu. Para quem não fala francês, O Amor é Deus, que é uma coletânea de poesias líricas, românticas, né? Então, já que o meu objetivo é principalmente refletir sobre o posicionamento dele quanto à escravidão, mais do que falar sobre ele propriamente dito, Joaquim Nabuco propriamente dito, né? Vou ler aqui algumas coisas que ele disse, né? A escravidão não consente, em parte alguma, classes operárias propriamente ditas, nem é compatível com o regimento do salário e a dignidade do pessoal do artil-se. Escravidão e indústria são termos que se excluíram sempre, como escravidão e colonização, né? Aí a gente falou do Barão de Mauá antes de começar a falar de toda essa coisa da abolição, né? Por quê? O Barão de Mauá, como eu expliquei, ele era um cara a favor da industrialização, a favor do progresso, era contra a escravidão, inclusive, porque indústria e escravidão são termos que se excluíram, né? O que acontece? Os conservadores, os plantadores de café, principalmente, né, que era tudo conservador, e os que não eram os liberais a favor da abolição lenta, mas assim, bem gradual mesmo. É só ir dar uma olhada nessas grandes leis do abolicionismo, que foi a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, né? A canalice, que são essas duas leis, né? Porque elas são muito importantes, sim, elas têm um papel fundamental na história da abolição e são grandes conquistas do movimento abolicionista, mas não deixa de serem leis bem canalhas, né? Porque foram escritas por canalhas mesmo, né? Era tudo gente que adorava o Brasil rural, o Brasil deles, essa mesma gente que está até hoje dizendo que é o que sustenta o Brasil, né? Quando qualquer um que parar um minutinho para pensar vai ver que não tem nenhum cabimento em dizer isso. Afinal de contas, a gente é o país que planta laranja para vender laranja para comprar um suco de laranja, né? Como é que você quer me convencer que isso dá lucro, que isso sustenta alguma coisa? Não é à toa que esse povo aí vive endividado, né? Bom, fora, claro, esse problema de economia básico, né? Também tem o outro fator, né? Gente canalha e bandida, todo mundo sabe disso, né? Então, o Nabuco de Araújo de fato não era um abolicionista assim, eu sou abolicionista simplesmente para garantir que isso aqui não vá sair dos eixos, como eram muitos abolicionistas aí que migraram do Partido Conservador e até abolicionistas do Partido Liberal, né?
não era só por causa disso, como vai ficar bem claro daqui a pouco, né? Mas ele era também porque ele achava mesmo que a escravidão era uma coisa moralmente errada, né? Porque, enfim, qualquer um que tiver meio neurônio consegue entender por que você trazer um monte de gente enfiado dentro de um porão de um navio a 50, com um porão chegando aí a 50 graus, né? Tudo no meio das próprias fezes e urinas, acorrentado, passar aí nessas condições, sentado ou até deitado, sem poder se mover durante 3 meses, chegar aqui para trabalhar em trabalho forçado e ser torturado, não só psicologicamente, mas fisicamente, principalmente psicologicamente, mas fisicamente muito, torturas assim tenebrosas, né? Torturas que sinceramente não sei como é que alguém consegue dormir fazendo esse tipo de coisa, né? Eles mesmos não deviam dormir muito bem porque tinha medo de não acordar no dia seguinte, né? Mas só por isso mesmo, né? É uma coisa que não deve ser muito certa, ainda mais sobre a moral cristã que diz amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, a menos que você seja um masoquista muito louco, eu tenho certeza que não tem ser humano que gosta de passar por uma coisa dessas, né? E, além disso, era um empecilho para o progresso, né? Progresso, a gente tá falando aí final do século XIX, é progresso industrial, né? É claro que essa ideia de que escravidão e indústria são termos que se incluem, né? É toda uma construção de um discurso dos abolicionistas para tentar justificar a abolição de ser economicamente convincente, né? Mas é óbvio que não é o caso, é só ver as condições às quais os operários dessa época estavam submetidos, né? Então, enfim, outra coisa que ele disse: a escravidão é posse, o domínio, sequestro de um homem, corpo, inteligência, forças, movimentos, atividades, só acaba com a morte, né? Aí no discurso do debate aí da lei dos sexagenários, já falei isso aqui, eu tenho certeza, mas vou falar de novo, né? Porque até agora o Joaquim Nabuco parece ser um cara bem bem decente, né? Mas quando a gente pega os motivos dele para além dessa justificativa moral, para além dessa coisa do progresso, né? Esse ideal do progresso, né? Um dos principais motivos para ele ser um abolicionista, um dos líderes do abolicionismo, né? Ele diz o seguinte: não quereis os meios graduais? Pois bem, a vez de ter os meios simultâneos. Não quereis as consequências de uma medida regulada pausadamente? A vez de ter as incertezas da imprevidência. Não quereis os inconvenientes econômicos das Antilhas Francesas? Podeis ter os horrores de São Domingos. Ou seja, Revolução Haitiana, né? Isso aqui em 1884, 85, agora eu não lembro o ano exato, falando aí da Revolução Haitiana, que devia ter aí quase 100 anos já bate dos 100 anos, né? A inação é incompatível com o atual estado das coisas, é preciso resolver e não adiar a questão, né? O argumento dele é: vocês querem mesmo arriscar ter uma Revolução Haitiana aqui, né? E aí, e esse que é o ponto, o Joaquim Nabuco, ele vai ser como é que era o nome? Fugiu aqui da cabeça. Fugiu. Sim, ele vai ser desses abolicionistas moderados que queriam abolição lenta e gradual, né? Um desses que não poderia ter parado na lei do ventre livre, inclusive, né? Que ia terminar com a escravidão só em 1900 e bolinha, né? Inclusive, ele falou sobre isso de decidir aprovar a abolição em 1900, quando não ia ter mais nenhum desses babacas vivos, praticamente, né? Então ia ser todo problema para os filhos deles, né? Por conta disso, porque a gente não é porque ele era um cara bonzinho, é claro que ele tem esse lado moral dele, né? E isso eu não põe em questão, não, essa coisa da moralidade dele. Agora, fato também é que o Joaquim Nabuco não era nenhum visionário aí das questões raciais, não, né?
Joaquim Nabuco, muito pelo contrário, ele não queria perder os privilégios dele, né? Ele era filho de senador, neto de conde, né? Não era qualquer um. O medo dele era que as camadas populares se rebelassem, tivesse um banho de sangue no Brasil e o negro matasse tudo que era branco, tudo que era elite, né? O medo dele era esse. Medo de muito dessas pessoas, né? Então, que inclusive aproveito esse momento para dizer o que eu já disse aqui em todos os vídeos desde que eu comecei a falar de abolição. Essa ideia de que a abolição da escravatura foi feita por um bando de político branco bonzinho que acordou uma bela manhã e percebeu que escravizar pessoas era errado, né? E aí decidiram fazer a abolição. É a maior balela de todas. A abolição foi feita por causa dos negros, né? Foi feita por causa do nosso povo que lutou para ter isso. Lutou desde o momento em que, desde antes de chegar, de pôr os pés aqui no Brasil, já estava lutando para acabar, né? Porque desde que a pessoa está metida num navio negreiro, mesmo sem entender nada, ela já não tá de acordo com aquilo, né? Porque também não tem ser humano que seja capaz de estar de acordo com estando vivendo o que era estar no navio negreiro, né? Um navio tumbeiro. Então, assim, gente, e aí, para encerrar, para essa crítica aí ao Joaquim Nabuco e todos esses abolicionistas, né? O Joaquim Nabuco vai escrever uma carta para o José Veríssimo sobre o artigo da morte de Machado de Assis. Ele vai dizer o seguinte: seu artigo no jornal está belíssimo, mas esta frase causou-me arrepio. Mulato foi de fato grego da melhor época. Eu não teria chamado o Machado de mulato, e penso que nada lhe doeria mais do que esta síntese. Rogo-lhe que tire isso quando reduzir os artigos a páginas permanentes. A palavra não é literária e é pejorativa. Basta ver-lhe a etimologia. O Machado para mim era um branco. O Machado de Assis era um branco para ele, né? Sinceramente, né? E creio que por tal se tomava. Esse cara teve a capacidade de escrever e se bobear de dizer, né? Quando houvesse sangue estranho, além de tudo é sangue estranho, isso em nada afetava sua perfeita caracterização caucásia, né? Então, esse era o Joaquim Nabuco, né? Era racista mesmo, era racista esse cara, né? Pode ser um dos maiores nomes do abolicionismo, mas não deixa de ser um racista do cacete, né? E porque é aquilo, Machado de Assis, se você não sabe, não era branco. Machado de Assis era mulato. Ele diz aqui que a palavra não é literária, né? Por quê? Porque mulato não é uma palavra bonita, né? Não é uma palavra rebuscada assim que fique bem, né? Eu não gosto da palavra mulato. E aí diz que é pejorativa por causa da etimologia, né? E é aquilo, gente, quando a gente fala de linguística, né? Eu gosto bastante da área de linguística, dessa coisa de etimologia, né? E quando a gente está falando de etimologia, dessa etimologia da palavra mulato, tem duas correntes aí. A primeira é que deriva do latim para mula, né? E é nesse sentido que seria uma coisa pejorativa. Eu não concordo. O segundo sentido é que vem do árabe mulawaris, que é a palavra árabe para mestiço, né? A pessoa que é mestiça é mulawaris. O mulato é um mestiço, né? Então, enfim, porque os árabes, eles foram lá civilizar a Europa, né? Durante aí boa parte da Idade Média, eles estavam lá civilizando a Europa, né? Afinal de contas, os árabes sabiam escrever, sabiam ler, né? Todos, porque a educação era para todo mundo, né? Então, assim, essa coisa da alfabetização eles tinham muito, né? Os árabes tomavam banho todo dia, os árabes, eles não viviam em casas de palha, nas cabaninhas que os europeus viviam, que é inclusive quando os europeus vão e se você acha que isso aqui é brincadeira, quando os europeus foram lá conquistar Ceuta, levaram inclusive a parede de uma casa, né? Pegaram uma pedra e levaram embora, porque achavam absurdo que eles viviam nas cabanas de palha e os árabes andam em casa de pedra, né? Em casa de verdade. Então, assim, né?
Os árabes foram lá civilizar a Europa, não deu muito certo por causa que tinha uma montanha no meio do caminho, né? Uma pena. Senão tudo teria sido melhor, há de convir comigo, né? E aí então o árabe tem uma influência muito grande no português, né? Para vocês terem ideia, azul é uma palavra árabe, né? Enfim, e acontece simplesmente o seguinte: apesar de eu ser uma pessoa desconfiada quanto a isso, coincidência existe, gente. Não haveria motivo de você... Há de convir comigo, não há motivo de você querer ofender uma pessoa porque é mestiça, numa Europa em que essa ideia do racismo não tem função, então, portanto, não existe, né? Racismo é uma coisa da Idade Moderna que vai começar a existir quando a gente está falando de escravidão, né? E do pós-escravidão, né? Porque até essa época a questão não era a raça, não era cor de pele que dizia alguma coisa, era fé, né? Então, assim, por conta disso, eu particularmente sou um dos que defendem de que não há nada de errado na palavra mulato, é apenas coincidência. E é isso, né? O Machado de Assis era branco pra ele, o Machado de Assis que foi um negro incrível. Esse foi um dos caras, inclusive, que deve ter, quando escolheu a foto para servir de livro de escola, a única foto que o Machado de Assis estava branco por causa da luz, né? E que por isso talvez você ache que o Machado de Assis foi um branco, né? Então, gente, vou encerrar o vídeo, que já tá bem longo, né? Já tá bom. Próxima semana a gente continua falando sobre os abolicionistas. Eu ainda não decidi sobre exatamente o que eu vou falar. Muito obrigado, Marrecão! Eu particularmente não decidi ainda sobre o que eu vou falar, mas até a próxima semana eu decido, né? Então até a próxima semana. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar, comentar, for dar visualização pro meu canal, né? Agradeço também se quem não é inscrito se inscrever e até a próxima semana.